E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E como vocês viram pelo título, vamos falar daquilo que são os instrumentos musicais africanos. Isto é, os instrumentos que tocam música, os instrumentos que produzem música e que foram produzidos pelos africanos. Bom pessoal, como vocês sabem, a música e a dança, elas fazem parte da tradição africana. E isto em algum momento proporcionou com que os africanos pudessem criar, inventar algum instrumento que pudesse proporcionar ou pudesse criar determinados sons, que pudesse articular determinados sons. E é desta forma que nasce aquilo que são os instrumentos musicais africanos. Bom pessoal, o continente africano vive em pauta na mídia e na maioria das vezes falam mais da África quando se tratam de problemas sociais, econômicos, políticos, quando se fala de conflitos e entre grupos separatistas, né? E diversas doenças e entre outros aspectos negativos a respeito da África. Pouco se fala daquilo que são aspectos positivos que a África ou o continente africano apresenta. E bom pessoal, neste vídeo um dos objetivos mesmo é trazer este ponto também, que é vocês poderem conhecer aquilo que são os instrumentos musicais africanos. Este que é um ponto positivo daquilo que eu considero um aspecto do povo africano. Bom pessoal, então é necessário saber que pouco se destaca sobre a pluralidade cultural que o povo africano apresenta, né? O povo africano o continente africano é um dos continentes que mais apresenta pluralidade cultural, e isto pouco se destaca a nível mundial, e dessa forma vem contribuindo com elementos culturais em várias outras nações do mundo e fortemente ligados, por exemplo, ao Brasil, Portugal e entre outros países. Bom pessoal, então existem aquilo que são uma das características dos africanos. Isto é, algumas características principais dos africanos é a musicalidade e as suas danças, que são compostas de diferentes ritmos e instrumentos musicais. E isto devido àquilo que foi a criatividade dos africanos, que em algum momento pode proporcionar a criação de vários instrumentos musicais. E entre eles nós vamos poder destacar aqui quais são alguns desses instrumentos musicais, para podermos ter um conhecimento um pouco mais específico daquilo que foram os instrumentos musicais criados pelos africanos. E então pessoal, vamos poder acompanhar aqui quais são esses instrumentos que eu estou a referir, esses instrumentos musicais africanos que eu estou a referir. E na medida que vou falando dos instrumentos, vão rolando aqui algumas imagens para vocês poderem ter noção de que tipo de instrumentos ou de qual é o modelo desses instrumentos que mais ou menos está a se referir aqui no vídeo. Então pessoal, em primeiro vamos encontrar o afoxe. O afoxe é um instrumento de percussão que é formado por uma cabeça redonda coberta por uma rede de bolinhas ao redor do seu corpo, como vocês podem ver pela imagem. E bom pessoal, o som deste instrumento é produzido quando se giram essas bolinhas, né, em um sentido e o cabo num sentido oposto. Então pessoal, é um instrumento musical muito utilizado nos rituais de Umbanda e pelos grupos de samba e reggae. E bom pessoal, em segundo vamos encontrar um instrumento que é chamado de agogo. Este que é um instrumento também musical percussivo e é composto de duas campanulas, né? Campanulas só fala de objetos mais ou menos parecidos com sinos, como vocês podem ver pela imagem. E esses sinos são de tamanhos diferentes, porém se encontram ligados entre si por aquilo que são as vértices, né? E é um dos instrumentos mais antigos utilizado naquilo que é o samba, como vocês veem aí no Brasil. Em terceiro vamos encontrar o berimbau, né? Este que também é um instrumento de corda usado para fazer percussão naquilo que é a capoeira. Isso mostra logo que é um dos instrumentos mais usados na capoeira, né? E ele é um arco feito de uma vara de madeira de comprimento que pode ter aproximadamente 1,20 metros a 1,60 metros. E é um fio e nele existe um fio de aço, isto é mais ou menos como se fosse um arame, né, nas extremidades dessa própria vara. Isto é, na extremidade superior e na extremidade inferior. Existe lá um fio ou um aço, um arame neste caso, que vem incorporado nessas duas extremidades. E bom pessoal, em uma dessas extremidades do arco pode-se fixar uma cabaça que vai funcionar como uma caixa de ressonância, né? Para a realização daquilo que é o som a ser produzido por esse instrumento musical. Portanto, é necessário a utilização de uma pedra de moeda, vareta e cachiche para poder produzir este som.
E vamos falar agora do próprio caxixe, né? Para entender mais ou menos o que é esse caxixe que se referia que é necessário usar para poder tocar o berimbau. Bom pessoal, o caxixe é um instrumento de percussão, né? Que vai corresponder a um pequeno cesto de palha, como vocês vão ver também pela imagem, né? Um cesto de palha que é traçada e dentro dela contém sementes ou arroz. E essas sementes ou arroz é que fazem a produção do som. E este objeto é um objeto que vem complementar, que vem completar ou que vem fazer parte daquilo que é o berimbau. E bom, continuando pessoal, existe um outro instrumento chamado cuíca, né? Afinal de contas, o que é o cuíca? O cuíca é um instrumento musical que consiste numa espécie de tambor, né? Com uma haste, né, de madeira que se encontra presa no centro, né? No centro da membrana de couro pelo lado interno. Então, eu também vamos poder ver aqui como mostra a imagem, né? O modelo da cuíca, ou como que é esta cuíca, como é que se coloca a cuíca no centro da membrana de couro. Bom pessoal, e o polegar neste caso, o polegar, o indicador e o dedo médio, né? Eles vão segurar a haste no interior do instrumento com um pedaço de pano, né? E esse pedaço de pano pode ser ele úmido, né? E os ritmos são articulados pelo deslizamento deste tecido ao longo daquilo que é o bambu, né? E pessoal, a outra mão ela segura aquilo que é a cuíca e com dedos ele vai exercer uma pressão na pele, né? E quanto mais forte a haste for segurada e mais pressão for aplicada na pele, mais altos serão os tons obtidos. Então pessoal, existe também um outro instrumento chamado cora, né? Como vocês podem ver pela imagem, né, ilustrativa daquilo que é o cora, este é um instrumento musical e é formado por 21 cordas, né? É como se fosse uma guitarra, uma viola neste caso, mas uma guitarra e uma viola composta por 21 cordas, isto é, por muitas cordas. Comparando a viola e a guitarra, se não estou em erro, tem por aí 8 cordas, enquanto que a cora tem por aí 21 cordas. E bom, ela também tem uma caixa de ressonância, né? Que essa caixa de ressonância pode ser, como podemos ver no berimbau, né? Existe uma caixa de ressonância que é feita de cabaça e as suas cordas são originalmente feitas de pele de antílope, né? No cora, essas cordas aí são feitas de pele de antílope. Como vimos, pessoal, são 21 cordas, não é pouca coisa. E bom, para poder tocar esse instrumento, vamos usar simplesmente aquilo que é o nosso polegar e o dedo indicador de ambas as mãos, né? De modo que possa dedilhar aquilo que são as cordas, isso é, de modo a tocar as cordas da cora, não? Sendo que os dedos, né, restantes, nesse caso, vão poder segurar o instrumento e o som produzido pela cora é semelhante ao da harpa, né? E bom pessoal, existe um outro instrumento também que é chamado de reco-reco, né? Este que é um objeto musical feito de madeira, né? Ou em algum momento pode ser feito de bambu, que possui ranhuras transversais que são friccionadas por uma vareta. E o som a ser obtido aqui através da raspagem de uma baqueta, né? Sobre as ranhuras transversais. E vamos encontrar também tambores, né? Os tambores são os principais instrumentos musicais em África. Existem vários tipos de tambores, eu vou poder vos ilustrar aqui com imagens, né? Vários formatos, várias formas decorativas e tudo mais. E este é um objeto musical de percussão. E é oco e feito de bambu ou madeira, como eu dizia, né? E além da sua utilização nos eventos festivos, os tambores também em algum momento podem servir como um elo ou como um elemento de comunicação. Há muito tempo as pessoas usavam os tambores
ou batuques nesse caso, para poder se comunicar com outras tribos, com outras comunidades. E muitas das vezes era usado para simbolizar que existe uma celebração, uma festa, ou para poder avisar uma situação de perigo. Então esses instrumentos são muito essenciais naquilo que é a cultura africana. E bom pessoal, este é o vídeo que eu trazia para vocês a respeito daquilo que são os instrumentos musicais africanos. Se vocês gostaram do vídeo, subscrevam-se, deixem o vosso like, comentem, ativem o sininho de modo que não percam nenhum vídeo no meu canal e deixem aí sugestões de que tipo de vídeos vocês gostariam que eu pudesse trazer para próximos episódios. Tamo juntos, pessoal.